Bíblia. Alguns versículos nós vamos ler na tradução NVI, outros versículos nós vamos ler na Almeida Revista e Atualizada. Então eu peço que você esteja atento e que abra o teu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Amém? Todos acharam? João capítulo 1, verso de número 10 ao verso de número 11 diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pai, nós te pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, Deus, através da tua mensagem, através das tuas escrituras, que nós possamos sair daqui, Deus, renovados, aprendendo mais e mais de ti, e que o teu Espírito Santo nos direcione, Deus, naquilo que o Senhor tem separado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O que é isso, Davi? Que susto, filho. Imagine que um grande homem, ele tem uma grande nação, ele é reconhecido em sua nação, ele construiu tudo na sua nação, ele recebeu o prêmio Nobel, ele recebeu vários Oscars, vários prêmios por aquilo que ele realizou na sua nação. E um dia esse homem, então, ele decide sair da sua nação e frequentar uma outra nação que não é conhecida por ninguém, que ele não é conhecido por ninguém, uma nação a qual ele não traz a sua comitiva real, uma nação a qual as pessoas não sabem dos feitos dele, não tem ideia, mas essa nação foi beneficiada pelos feitos desse homem. E esse homem então ele chega de bermuda jeans, camisa branca, e ele começa a andar por essa terra, ele começa a andar por essa nação, e muitas vezes ele vai ser desrespeitado, não reconhecido, não amado. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem ele é, as pessoas não sabem recebê-lo bem. Quando nós contamos essa história, e eu não sei se você começou a pensar em algumas pessoas, mas essa história é especificamente sobre uma única pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha toda a glória na sua nação. Que nação? O céu. Jesus Cristo, ele tinha todos os anjos ao teu redor, toda a glória, todo o poder, toda a majestade dele. Mas a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, do verso de número 5 em diante, que ele se despiu da sua glória, ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante aos homens em forma de servo. Ele humilhou-se até a morte de cruz, ele desceu para a terra. E quando ele chega nessa nação, a Bíblia diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e por ele foram criadas todas as coisas, mas aqueles a qual ele veio não o receberam. Cristo Jesus, ele veio no nosso meio, ele andou nessa terra, mas ele não foi reconhecido, ele não foi ovacionado, ele não foi celebrado por quem ele é, por aquilo que ele carregava. É isso que João começa a dizer aqui nesse texto. Um grande homem de uma grande nação andou por essa terra, mas não foi reconhecido pela sua glória, não foi reconhecido por quem ele era. E quando nós começamos a entender isso e entendermos esses passos, nós começamos a perceber que a glória do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, ela foi reduzida. O que é isso, pastor? Ela foi reduzida à glória de um homem terreno, ela foi reduzida agora à imagem de alguém que é corruptível. Então, quando nós pegamos as escrituras, nós vemos que isso não surgiu exatamente aqui em João, mas nós percebemos que antes da fundação do mundo, lá em Isaías 14, do verso de número 13 ao verso de número 14, diz que Satanás, ele fez isso. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Repita comigo: como o Altíssimo. Aqui esse texto, Satanás está dizendo assim: eu subirei, eu serei como ele. Ou seja, Deus em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, agora uma criatura que é Satanás está dizendo: eu serei como ele. Ou seja, eu não conseguirei chegar até ele, mas eu vou reduzir a glória dele até mim. Então agora eu vou ser como ele. E a Bíblia diz que Satanás, ele foi lançado na terra, né? O versículo seguinte diz: eu vi você caindo, eu vi você sendo lançado na terra. E nós vemos esse mesmo texto acontecendo de novo em Gênesis capítulo 3. Olha o que diz em Gênesis 3, do 4 ao 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, repita comigo, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora nós vemos então o homem corruptível, ele querendo se assemelhar à glória de Deus. Então eles estão reduzindo a glória de Deus, dizendo: ele será como nós seremos como ele, nós seremos iguais.
E essa decadência na terra fez com que quando Jesus pisasse aqui, o homem terreno já não conseguisse mais reconhecer, porque reduziram a glória dele. A glória de Deus ela foi reduzida. A glória de Deus, o esplendor da majestade dele tem sido reduzido conforme a expectativa da humanidade. A humanidade projetou algo de quem é Deus e do que é Deus. E hoje eu quero bater um papo com você sobre isso. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Qual é a glória dele? E o porquê que nós não o recebemos e o porquê que nós não o reconhecemos? O que tem faltado na igreja? O que tem faltado nos nossos corações? O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever a carta de Romanos, ele começa então um resumo, né? Nós falamos aqui no tempo de mesa hoje de manhã, a carta de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 16, é um resumo de toda a Bíblia. Alguns estudiosos dizem que se você queimar toda a Bíblia, mas permanecer a carta de Romanos, nós ainda entenderemos e teremos todo o panorama do que é a igreja, do que é o reino, do que é a morte de Cristo, porque a carta de Romanos é a carta mais completa do apóstolo Paulo. E olha o que ele diz ali no capítulo 1, do verso de 21 de Romanos. Ele diz assim, ó: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então eles não reconheceram Deus na sua glória, eles não reconheceram Deus na sua majestade, eles não reconheceram quem Deus é. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Fala assim só para parecer que sim. Sim, oh glórias. Eles não reconheceram a glória do Pai. Então, quando você pega as escrituras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: cara, por que vocês abandonaram a glória dele? Por que vocês não sabem dar glórias ao nome dele? Por que vocês não sabem dizer o quanto ele é grande? A mente de vocês obscureceu-se. A mente de vocês está apegada às coisas dessa terra, tão profundas nisso, que vocês estão começando a comparar a glória de Deus com imagens de animais, répteis, quadrúpedes e essas coisas. Vocês estão pegando a imagem do Deus invisível, aquele que é poderoso, e vocês estão trazendo ele para a realidade. Vocês estão descendo a régua, vocês estão trazendo Deus para a régua de vocês, para a realidade de vocês. E Deus é soberano, Ele é criador de todas as coisas, mas Ele veio nessa terra para os seus, e os seus não receberam, e o pior, não reconheceram quem Ele era. Então o apóstolo Paulo, ele começa a trazer um ensinamento aqui para a igreja. O diabo disse: eu serei como Deus. Os homens disseram: eu serei como Deus. Mas a pergunta que eu te faço: quem é Deus? Qual é a grandeza dele? Qual é o tamanho dele? Aquele que mediu os céus a palmos, aquele que pegou as águas da terra nas palmas das suas mãos, como concha, ele pegou toda a água do universo. Quem é Deus? E isso faz com que nós venhamos entender que a raiz de todo o pecado nessa terra é não temer a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o temor do Senhor. Temer a Deus. O que é ter temor? O que é o temor do Senhor? O que nós precisamos entender e o que nós estamos distantes demais é que nós deixamos de temer a Deus. Nós deixamos de reverenciá-lo e reconhecê-lo em quem Ele é, na sua grandeza. E as pessoas estão cada vez mais distantes disso. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 3, e nós vamos ler Êxodo inteiro em algumas partes, então não feche sua Bíblia, que eu quero contar uma história para você. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 6, e essa versão que eu vou ler é a Almeida Revista Atualizada. Diz assim, ó: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Repita comigo: Moisés temeu olhar para Deus. Aqui mostra então que Moisés, ele estava distante do Senhor. A Bíblia diz que ele mata um homem no Egito, e quando ele mata esse homem no Egito, ele foge para esse lugar, e ele fica ali apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, durante 40 anos.
Esses 40 anos que Moisés fica ali apacentando as ovelhas, de repente ele passa e ele vê uma sarça que pegava fogo. Só que era comum no deserto sarsas pegarem fogo, porque o deserto é um lugar quente. Só que ele olhou para uma sarça e ele viu que aquela pegava fogo continuamente. Todos os dias que ele passava, ele falava assim, ah lá, pegou fogo em uma, pegou fogo em outra. Mas ele olhava aquela e falava assim, está queimando ainda, como que ela não se consumiu ainda? E ele vinha no outro dia, ele olhava, ali já apagou, começou do outro lado, mas aquela ali está queimando ainda. Por que aquela sarça está queimando ainda? O que está pegando fogo ali ainda? Um dia ele fala assim, cara, eu vou lá dar uma olhada nisso aí. Então Moisés, ele decide se aproximar, e quando ele está se aproximando da sarça que está pegando fogo, ele ouve uma voz dizendo assim, ó, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Naquele momento a Bíblia diz que Moisés, ele viu a glória de Deus, e ele temeu. Moisés teve temor. O que falta para muitos de nós é essa palavra, temor. Ele olhou aquilo e algo consumiu de dentro para fora, que Moisés esconde o rosto e diz, eu não sou digno de olhar a tua glória. Isaías capítulo 6 diz que quando Isaías ele estava entrando no templo, na morte do rei Uzias, ele entrou no templo. E a Bíblia diz que ele viu os anjos, querubins e os serafins, e eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 eles cobriam a face. Eles temiam olhar para a glória de Deus, porque Deus ele é muito maior do que a minha expectativa ou do que a sua expectativa. Deus ele é muito maior do que nós possamos imaginar. A Bíblia diz que quando Moisés olha aquilo, ele esconde o rosto e ele fala assim, e ele temeu, ele se escondeu, e ele diz, como eu olharei para a glória dele? E Deus diz para ele, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo, eu ouvi que eles estão há 430 anos vivendo como escravos no Egito, e eu estou te levantando como um libertador. Moisés, você vai lá e vai libertar o povo. Moisés nessa época tinha 80 anos de idade. Ele falou assim, quem eu libertar o povo? Eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho dificuldade. Não, eu não posso, eu não consigo libertar o povo. E Deus fala assim, Moisés, se levanta e vá, porque eu preciso salvar aquele povo. Eu ouvi a voz daquele povo. Então Moisés ele chega diante de Faraó, e ele tem uma mensagem para o Faraó. E a mensagem para o Faraó é que eles precisavam libertar o povo. Deixa eu achar o texto aqui. Bom, o texto não estou achando. Mas a Bíblia diz que Deus ele manda Moisés ir até o Faraó. E quando ele chega diante do Faraó, ele fala assim, ó, liberte o povo para que eles possam me adorar no deserto. Liberte o povo para que eles possam prestar um culto a mim no deserto. Liberte o meu povo. A pergunta que eu tenho para fazer para você é, por que Deus fala para libertar o povo para adorar no deserto, ao invés de libertar o povo para levá-los para a promessa? Por que Deus não fala assim, ó, liberte o meu povo para que eles possam ir até a promessa? Mas ele diz assim, ó, liberte o meu povo para que eles possam adorar no deserto. É porque a grande questão aqui do texto é, todas as vezes que você apresenta para o povo a promessa, antes de apresentar a glória de Deus, é bem provável que esse povo vai se perder. Todas as vezes que você leva o povo para ver a promessa, mas não leva o povo para ver a glória de Deus, esse povo vai se perder no caminho. Esse povo vai desistir no caminho. Esse povo vai se entristecer no caminho. Moisés ele fala para o Faraó assim, ó, liberte o povo para que possamos adorar no deserto. Ele pega o povo e ele leva o povo. Só que no meio do caminho o povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, o povo começa a se queixar, porque nós tínhamos comida no deserto, no Egito, porque nós tínhamos pães, nós tínhamos um monte de coisa lá no Egito. E Moisés, você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer. Por que você nos trouxe para esse ambiente? Por que você nos trouxe para esse lugar chato? Era melhor a gente continuar como escravo lá no Egito. Era melhor a gente continuar vivendo aquela vida que a gente estava vivendo. Só que, olha que interessante, a Bíblia diz que Moisés, ele era príncipe na casa de Faraó. A Bíblia diz que Moisés, ele estudou com os mais inteligentes do Egito. A Bíblia diz que ele comia a melhor comida do Egito. E o povo era escravo. Só que em todo o percurso dos 40 anos no deserto, a Bíblia diz que Moisés nunca murmurou dizendo, eu quero voltar para o Egito. Mas a Bíblia diz que o povo continuamente dizia, eu quero voltar. Sabe por que Moisés nunca quis voltar? Porque ele viu a glória de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Ele viu a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus não se importa se a promessa vai acontecer ou não. Eu vi ele e isso basta. Eu vi ele e isso importa. Qual é o grande problema das igrejas? Qual é o grande problema do ambiente que nós vivemos? É muita promessa e pouca glória.
É muita promessa de que você vai vencer, é muita promessa que as coisas vão dar certo na tua vida, é muita promessa que você vai chegar onde você vai chegar, só que você está muito longe da glória, é por isso que você para no caminho. É por isso que no momento da tua vida você fala assim, cara, estava melhor no mundo, estava melhor quando eu estava lá no mundão, curtindo umas festas, pegando umas minas, que entrei na igreja, está uma secura, não pego ninguém, nem resfriado, está todo mundo pegando Covid, só eu que não pego nada. Vou ficar me olhando e me rindo aqui. Você está entendendo o que eu estou pregando? O povo, eles quiseram voltar para o Egito. O povo quis voltar a viver uma vida lá atrás. Por quê? Porque não viram a glória. Mas Moisés, que tinha uma vida perfeita no Egito, Moisés que tinha todas as riquezas do Egito, Moisés que tinha toda a comida do Egito, Moisés que tinha uma posição de autoridade, ele viveu na casa do faraó. Ele disse em algum momento assim, eu também quero voltar? Não. Em todo o tempo ele continuou permanecendo, caminhando. Por quê? Porque ele viu a glória. Sabe o que falta para dentro das igrejas? Verem a glória de Deus. Porque nós estamos mais focados na promessa. Nós estamos mais nos importando com a promessa do que Deus vai fazer. E se você fica na igreja e a promessa não acontece, é muito bem provável que você vai desviar. Aquele povo ficou 40 anos andando no deserto. 40 anos andando no deserto em busca de uma promessa. E a Bíblia diz que todos eles morreram porque eles não aguentaram esperar a promessa. Porque eles rebelaram, eles pecaram, eles começaram a murmurar. Eu quero te ensinar uma coisa aqui hoje, igreja. Busquem com todo o coração de vocês o temor do Senhor. Busquem com todo o coração de vocês verem o que Moisés viu, verem o que Isaías viu. Porque se você não buscar ver isso, as promessas não vão te sustentar até o final. Em algum ponto da jornada você vai parar, velho. Em algum ponto da jornada você vai desestabilizar. Em algum ponto da caminhada você vai olhar para trás e você vai falar assim, cara, estava bem melhor onde eu estava. Você vai olhar em algum ponto e você vai falar assim, estava bem melhor. Nós tivemos um encontro com os noivos agora no sábado, e uma das coisas que nós conversamos foi isso, propósito. Busquem o propósito, vivam pelo propósito. Se estabeleçam no propósito. Qual é o propósito do relacionamento de vocês? Porque as crises vão chegar, mas o que permanece você de pé é o propósito que você acredita que está buscando. É o propósito que você acredita que está vivendo. Qual é o propósito do relacionamento de vocês? Qual é o intuito e qual é o propósito de você estar aqui adorando a Deus hoje? São as promessas? Se forem as promessas, eu sinto lhe dizer, pode ser que elas não cheguem hoje, pode ser que elas não cheguem depois. A Bíblia diz que alguns que viveram nessa terra não viram as promessas se cumprirem. Pode ser que você não veja, mas se você ver a glória dele, isso basta. Se você vê a glória, isso basta. E quando o povo começa a murmurar, quando o povo começa a reclamar, quando o povo começa a viver e trazer um caos para a cabeça de Moisés, ele fala assim, tive uma ideia. Qual é a ideia? Eu vou levar o povo para ver o que eu vi. Eu vou levar o povo para experimentar o que eu experimentei. Eu não consigo guiar esse povo. Eu vou fazer uma série sobre o Espírito Santo. Eu não consigo guiar esse povo. Então eu vou fazer uma série sobre o Espírito Santo para que eles possam ver o que eu vi. Eu não consigo guiar, esse é o pensamento dos líderes. Eu não consigo guiar essa nação. Salomão olha para Deus e fala assim, eu não consigo guiar essa nação. Essa nação é muito grande. A nação que o Senhor estabeleceu é grande demais para poder governar sobre ela. Então o povo precisa ver. Sabe qual é o maior sonho de todo pastor dentro de uma igreja? É que o povo veja a glória de Deus. Sabe qual é o meu maior desejo como pastor aqui? É que todos vocês sejam batizados no Espírito Santo. É que tenha 30 ministérios de louvor aqui no altar. É que tenha 50 tias nas crianças na salinha. Você fala assim, nossa pastor, vou ficar uma vez a cada 4 meses. É porque está lotado. O desejo de todo líder é ver que o teu ministério seja cheio do Espírito Santo. Moisés olha e fala assim, já sei. Eu vou levar o povo para ver o que eu vi. Eu vou levar o povo para adorar aquilo que eu adorei, porque não adianta, a promessa não sustenta ninguém, a promessa de que vai dar certo não sustenta vidas, o que sustenta a vida é a glória de Deus. Então eu preciso levar o povo para ver a glória de Deus. Moisés então decide levar o povo, e quando ele leva o povo, a Bíblia diz assim que Deus fala, prepare o povo, porque daqui 3 dias eu vou descer. Então Moisés prepara o povo, jejum, consagração, oração, daqui 3 dias Deus vai descer. A Bíblia diz que quando Deus começa a descer, trovões e relâmpagos começam a encher aquele ambiente. Uma nuvem começa a descer sobre aquele lugar, e a glória de Deus começa a encher todo lugar. Êxodo capítulo 20, verso de número 20.
Êxodo 20. Olha o que diz ali. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o de Deus esteja em vocês e os livre de... O grande problema da igreja é que nós estamos vivendo em pecado porque não temos o temor do Senhor em nós. A Bíblia diz então que quando Deus vai descer, o povo se afasta e fala assim: não, nós não suportamos ver a glória dele. Moisés, fala tu com Deus e nós ouviremos, mas não fale nós, para que nós não venhamos morrer. O povo preferiu Moisés. O povo preferiu que Moisés falasse. Moisés falou assim: cara, vocês vão ver a glória dele. Eu estou tão animado que vocês vão ver o esplendor da glória dele. Eu estou tão animado que vocês vão ver a grandeza dele. E agora que vocês vão ver a grandeza dele, vocês vão parar de pecar, vocês vão parar de murmurar, porque vocês vão ter acesso a algo muito maior do que as promessas, muito maior do que Canaã, muito maior do que pão ou carne que cai do céu. É a glória dele, vocês vão ver. Sabe o que o povo fala? Não. E Deus está falando assim, e Moisés está falando assim: cara, a glória dele desceu para gerar um temor em vocês, para que vocês parem de pecar. Sabe o que está faltando dentro da igreja, gente? Temor. Moisés viu a glória e temeu, e ele falou: agora eu preciso que a glória chegue neles, para que eles temam também. Só que é interessante que o texto diz: não tenham medo. Temor não é ter medo de Deus, temor é reconhecer o quanto ele é grande. Temor é reconhecê-lo naquilo que ele é. Ele veio para os seus, mas o seu não reconheceu. Eles não tinham temor. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles não tinham temor. O que Moisés está falando: gente, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês decidiram se afastar da glória de Deus? Vocês precisam ver aquilo que eu estou vendo, vocês precisam acessar aquilo que eu estou acessando. A raiz de todo pecado é não temer a Deus. O povo não quis ver a Deus, o povo quis fugir dele. É interessante que todas as vezes que você marca uma vigília, ou todas as vezes que você marca algo, é interessante que as pessoas elas não querem ver a Deus, a não ser que tenha uma promessa, a não ser que tenha um benefício, a não ser que tenha algo que eu possa receber em troca. Nós rebaixamos a glória de Deus aos nossos relacionamentos. Então eu preciso me conectar agora com fulano, porque eu tenho interesses pessoais no fulano. Mas e se Deus não te der nada hoje? E se Deus não te der mais nada até o fim? Você continua adorando a Deus ou não? Você continua bendizendo o nome dele? O grande problema da igreja é que nós preferimos a bênção do que o abençoador. O grande problema nosso como humanidade é preferir a bênção do que o abençoador, aquele que pode fazer infinitamente mais. Moisés fica doido e fala assim: como assim? Vocês querem fugir da glória dele? Ah, eu não acredito, eu estava doido para vocês verem a glória, porque eu vi e temi, e quando eu temi, eu parei de pecar. E quando eu temi, eu entendi quem ele é. Não, Moisés, fala você com Deus. Então Deus, ouvindo isso, Êxodo 24, verso de número 1. Olha o que Deus diz então. Depois Deus disse a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Então Deus fala assim: beleza, Moisés, o povo não quer me ver, o povo não quer me adorar, o povo não quer ter relacionamento comigo, o povo prefere as regras. Só para você entender, as regras apareceram após esse caso, porque o povo preferiu viver por regra e não por relacionamento, não por intimidade com Deus. É por isso que quando você vive num namoro ou num casamento cheio de regras, cheio de isso não pode, não pode, não pode, é porque o relacionamento de vocês é muito fraco. Vocês precisam alinhar isso aí, vocês precisam resolver essa parada aí. Deus fala assim: Moisés, sobe para cá então, chama Arão também e subam para cá, eu vou falar com vocês, eu vou mostrar a minha glória para vocês então. E a Bíblia diz então que eles subiram, e passado um tempo o monte se encheu de fumaça. Passado um tempo, relâmpagos começaram a acontecer naquele ambiente. E Deus então chama Moisés, e Moisés sobe e fica 40 dias e 40 noites no monte com Deus. 40 dias e 40 noites ali tendo acesso à glória de Deus, tendo um relacionamento com Deus, sem comer, sem beber, tendo um tempo ele e Deus, 40 dias e 40 noites. Só que é interessante que Êxodo 32, verso de número 1, abra comigo.
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão. Ao redor de quem? O que Arão está fazendo embaixo? Arão não era para estar lá em cima, gente? Por que Arão desceu? E lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Em 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Arão desceu do monte. Arão foi convidado por Deus para estar no monte, só que Arão decidiu descer. Sabe qual é o problema de Arão? O problema de Arão é que ele encontrou mais conforto na presença dos homens do que na presença de Deus. Ele preferiu estar na presença dos homens do que estar na presença de Deus. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é ter a necessidade de ser aprovado por homens. O nosso maior problema é ter a necessidade de fazer a vontade do povo do que fazer a vontade de Deus. Gálatas capítulo 1, verso de número 10. Porventura, cabe a mim agradar a homens ou a Deus? Eu fui chamado para agradar e fazer a vontade dos homens, ou fui chamado para agradar e fazer a vontade de Deus? O que Arão fez foi descer do monte. Arão decidiu descer do monte, por quê? Porque ele encontrou mais conforto na presença dos homens do que na presença de Deus. Ele encontrou mais conforto na vontade das pessoas, na opinião das pessoas, no que as pessoas iriam pensar, do que naquilo que Deus estava pensando sobre ele. Arão decidiu descer do monte, porque ele quis agradar os outros. Sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o meu problema? É que nós estamos aqui na casa do Senhor, mas quando alguém ao nosso redor começa a fazer alguma coisa, a gente prefere agradar eles do que aquele que nos libertou. Você prefere fazer tudo para agradar as pessoas ao teu redor. Você deixa de viver o teu chamado, você deixa de viver o que Deus te chamou para viver, porque você está preocupado demais com a opinião das pessoas. Você está preocupado demais com o que vão pensar. Ah, quer saber? Deixa eu descer, porque vai que o povo pensa alguma coisa de mim, né? Esse Moisés a qual desapareceu, esse Moisés a qual Deus o levou, traga outros deuses para nós. Traga alguém que nos corresponda. O grande problema do povo é isso, eles estão procurando alguém que corresponda a eles. Não tem como você agradar o povo e a Deus. Não tem como. A Bíblia diz que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago capítulo 4. Se você se faz amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E Arão preferiu ser amigo do povo. Arão preferiu fazer a vontade do povo. Então um grande sinal que você não teme a Deus é que você não está vivendo o que Deus te chamou para viver, porque você tem medo do que vão pensar de você. Pastor, tenho dificuldade com a opinião das pessoas. Pastor, tenho dificuldade com aquilo que falam sobre mim. É porque você não tem o temor do Senhor e você nunca viu a glória dele. Porque quando você vê a glória dele, você nunca mais vai querer ou fazer aquilo que os outros estão dizendo que tem que ser feito. Você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Não adianta você ficar pegando os outros aqui na frente da igreja. Oh, irmão, você precisa mudar, você precisa firmar. Ei, quando você vai tomar jeito, quando você vai se firmar? Cara, não tem como. Faça e ore para que essa pessoa veja a glória de Deus. É só isso que vai mudar a vida dela. Ore para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. É só isso que vai mudar a vida delas. Porque um encontro com o Espírito Santo, você nunca mais vai viver a vida que você está vivendo. Um encontro com o Espírito Santo, você nunca mais vai parar na prostituição, na pornografia e viver esse lixo de vida. Um encontro com o Espírito Santo, um encontro com a glória de Deus, tudo muda. Arão preferiu descer ao ver a glória. Ele preferiu fazer a vontade do povo. Até quando nós vamos viver fazendo a vontade do povo? Até quando você vai fazer aniversário, festa de 15 anos, festa de casamento, e você vai ficar colocando um monte de coisa que não presta na tua festa, porque, pastor, tem que agradar aquele parente, né? Porque você sabe como é. Se eu não fizer, aquele parente vai ficar chateado. Continue fazendo a vontade do povo e esqueça da glória de Deus. Continue fazendo a vontade de todo mundo. Não posta nada nas suas redes sociais sobre Bíblia, não posta nada sobre versículo, não fala de Jesus, porque tem medo da opinião das pessoas. Não é que você tem medo da opinião das pessoas, é que você ainda não viu a glória dele. Porque quando você vê, você fica incontrolável. Quando você tiver acesso à glória de Deus, e quando você viver o temor do Senhor, você não para, você fica desenfreado, porque você quer falar para todo mundo o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. Arão preferiu descer, Moisés permaneceu. Existem pessoas que encontram mais conforto nos braços do povo do que na presença de Deus. Sabe o que Jesus diz nas Escrituras? Ai de vós, quando te elogiarem, quando disserem coisas boas sobre você, quando as pessoas começarem a falar, nossa, que lindo, nossa, parabéns. Vocês serão meus discípulos quando te perseguirem. Que Bíblia que vocês estão lendo, gente?
Qual é a Bíblia que vocês estão lendo? Ah, pastor, não posso me posicionar politicamente, eu não posso me posicionar teologicamente, porque senão vou magoar as pessoas. Que Bíblia você está lendo? Benditos sejam vós, quando te perseguirem, quando te maltratarem, quando falarem mal de vocês por amor ao meu nome. Quando é que você vai se levantar no meio dos seus amigos cafajeste, que fica olhando a mulher dos outros e fazendo cantadinha e piadinha? Quando é que você vai se levantar e falar assim, você está errado? Quando é que você vai se posicionar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Quando é que você vai se posicionar com aquilo que você acredita, nos valores que você acredita? Ah não, pastor, a gente não quer magoar a galera, tá ligado? Esse é o grande problema. A gente se preocupa demais em não magoar os outros, mas os outros não pensam nem um pouco em nos magoar e magoar a nossa fé, o nosso Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando? João capítulo 5. Verso de número 10 ao verso de número 11. Olha o que diz o texto. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Esse homem fazia 38 anos, repita comigo, 38 anos. Eu não posso usar aquela caixinha lá de 30 anos e poste uma foto sua, porque eu não tenho 30 anos. Imagina esse homem há 38 anos sem andar. O Udi já pode postar a caixinha de 30 anos, né, Udi? Adá, então, andou com Abraão, correu com os filhos de Isaac. Imagina 38 anos, gente. 38 anos sofrendo, 38 anos passando por dificuldade, 38 anos esperando uma água ser agitada em um poço, que você não faz ideia quando vai descer o anjo, para poder agitar as águas. De repente alguém vem andando no meio daqueles caras doentes e olha para um homem e fala assim: o que queres que eu te faça? Aquele homem fala assim: é que eu não tenho ninguém que me ajude, eu não tenho que... Ah, levanta e anda, vai, cansei de você. Jesus falou para ele: levanta e anda, pega a sua maca e anda. Ele levanta, pega a maca e sai andando. De repente alguns fariseus olham para ele e falam assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou andando. Não andava? Não, mas você está carregando a maca, hoje é sábado. Você não sabia que o costume dos homens aqui, o nosso costume é não carregar a maca de sábado? Por que você está carregando a maca num dia de sábado? Ele falou assim: o homem que me curou mandou e eu fiz. Eu vi a glória dele. E eu já não me importo mais com o que vocês estão falando, não. Eu sei quem ele é. E se ele me disse o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, agradando ou desagradando vocês. Eu vou seguir o meu Senhor. Mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode carregar a maca. Eu sei quem me curou, eu vi a glória dele. Foram 38 anos sentado, e não foram as águas do tanque que me curaram, mas foram as águas vivas dentro de mim, daquele que reina e vive, que me agitou. E se ele me agitou, eu não vou ficar vivendo como alguém escondido, como alguém que não sabe de nada. Eu vou viver glorificando o nome dele. Se ele mandou carregar, eu vou carregar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, gente? Ele carregou. Ele foi, ele não se importou, ele não quis ficar confortável com as pessoas. O grande problema nosso é querer ficar confortável na opinião das pessoas. Um monte de gente aqui que tem um chamado incrível, um monte de gente que era para estar fazendo um monte de coisa. Por que não faz? Porque tem medo da opinião das pessoas, tem medo do que vão pensar, tem medo de: ai pastor, para com isso. Você precisa se libertar disso de uma vez por todas. Como que eu faço isso, pastor? Acesse a glória de Deus, viva o temor do Senhor. Arão preferiu descer e ficar com o povo. Arão preferiu descer, Arão preferiu criar então uma imagem. E quando você vê esse texto dizendo da imagem, você vai perceber que ele fala assim: façam-nos deuses que nos tiraram do Egito. A Bíblia diz então que ele pega e ele manda trazer brincos e essas coisas. Olha o que diz lá, Êxodo 32, do verso número 3 ao 5. Todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. O Senhor aqui, ele está com letra maiúscula.
Nas escrituras e no hebraico, Senhor aqui é traduzido como Yavé. Yavé era o nome santo de Deus que não poderia ser declarado em momento algum. Aqui o que Arão está dizendo é o seguinte: eu fiz para vocês um bezerro que representa, que é como o Deus Yavé, que é como aquele Deus que tirou vocês do Egito. O Deus que eu fiz aqui para vocês agora não são os deuses do Egito, é parecido com eles, mas esse é o Deus, é o Senhor, é Yavé. Sabe qual é o problema aqui? Ele pegou a glória de Deus e ele comparou com um Deus do Egito. Ele pegou a glória de Deus e ele trouxe para a humanidade dos homens, ele trouxe para a régua dos homens. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Satanás disse: subirei e serei como Deus. Desceu a régua de Deus. Adão e Eva, vocês serão como Deus. Desceu a régua de Deus. E agora Arão faz o quê? Ele pega tudo aquilo, ele gera um bezerro e ele fala assim: ó, esse é o Deus de vocês. Esse bezerro é Yavé. Não são os deuses do Egito, esse aqui é o Deus que te tirou do Egito, é Yavé. Ele pega então e traz para a realidade do homem naquela época. Ele traz uma comparação. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas nos dias de hoje nós estamos fazendo a mesma coisa com o nosso Deus. Nós estamos pegando Jesus Cristo e nós estamos trazendo Ele, da glória dEle, para a nossa realidade, para a nossa imagem. Nós estamos fazendo imagens de Deus aqui na terra. Só que a grande diferença é que a imagem que nós estamos fazendo não é de um bezerro, a imagem que nós estamos fazendo não é de um boi, a imagem, nós não adoramos boi, nós não adoramos vaca, mas a igreja trocou a adoração. Nós trouxemos a imagem de Deus a uma única semelhança, ao dinheiro. Então agora a nossa estátua de ouro, agora os deuses que nós adoramos não são mais um bezerro, não é uma vaca, não é um boi, o Deus que nós adoramos é o dinheiro. Muitos que entram dentro das igrejas estão buscando ao Senhor pelo dinheiro que Ele pode dar e não pela glória dEle. Então nós trocamos a imagem de Deus. Quer que eu te dê um exemplo? Para eu saber se uma pessoa é abençoada dentro da igreja, o que nós olhamos? O carro dela, quanto que ela tem dinheiro, como que estão as coisas dela, sim ou não? Esse é o parâmetro de glória de Deus. Esse é o parâmetro de que eu estou sendo abençoado. Então quando eu vejo alguém que passa necessidade, que passa fome, que tem dificuldade, não, esse aí não vive a glória de Deus. Esse aí, coitado, ele não conheceu ainda o Evangelho, porque o Evangelho é transformador, o Evangelho faz tudo novo, o Evangelho é prosperidade. Então nós trocamos a glória do Deus invisível pela coisa terrena que é o nosso Deus. Os egípcios tinham os deuses de ouro, que eram bezerro e todas essas coisas. E em Israel, eles se assemelharam àqueles deuses para dizer que era o Senhor. Nós temos os nossos deuses nessa geração hoje, que é status, fama, poder, dinheiro. E nós assemelhamos as coisas dessa terra como nosso Deus. A glória de Deus é muito maior do que o que nós achamos que é glória de Deus. Só para que você entenda, aquilo que você mais valoriza nessa terra, o céu diz que nós andaremos sobre elas, em ruas de ouro. Aquilo que para você é muito grande aqui nessa terra, para Deus é tão pequeno que vai estar debaixo dos seus pés. Porque a glória de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. O que falta para a igreja, pastor? Temer a Deus. O que é temer a Deus? É reconhecê-lo na tua grandeza, é reconhecer quem Ele é. Nós fizemos imagens para nós temos imagens de um Deus na nossa vida agora. Então eu criei um Deus para mim, eu criei uma imagem de um Senhor na minha vida. João capítulo 15, verso de número 13 ao verso de número 14 diz assim, ó: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Nós criamos um Deus agora, um Jesus, que é o meu melhor amigo, sim ou não? Pastor, Jesus é meu amigo. Eu não vou na igreja, eu não sirvo ao Senhor, eu não abraço, eu não me dedico a Ele, mas Ele é meu amigo. Só que nós não entendemos o que a Escritura está dizendo. O que o versículo está dizendo? Vocês serão meus amigos se obedecerem o que eu ordeno. Então nós recortamos alguns textos da Bíblia para poder adaptar ao nosso Deus. Nós recortamos alguns textos da Bíblia para poder fazer o nosso bezerro de ouro e adorá-lo do jeito que nós achamos que devemos adorar. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? O que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando? Vocês serão meus amigos. Eu dou minha vida por vocês, porque nós é parça, nós é amigo, nós é best friend. Mas vocês só vão ser meus amigos se vocês me obedecerem. Foi criado um Deus onde eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer e tratar minha vida do jeito que eu quiser. E não importa, porque o que importa é ser feliz. E se Deus me ama, Deus me entende. Criamos uma imagem de Jesus totalmente distorcida do que é a verdadeira imagem. O que nós precisamos entender é que Deus não é pai de quem Jesus Cristo não é Senhor. Ah, Deus é meu pai. Ele só é seu pai se Jesus Cristo for o seu Senhor. Nós queremos o Salvador, Jesus o Salvador, mas nós não queremos o Jesus Senhor. Ele é Senhor e Salvador.
Ele não é Salvador e Senhor. Primeiro Ele é Senhor da tua vida. Primeiro Ele traz para você o que você deve fazer e depois Ele te salva. Vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que o Evangelho ele foi deturpado. O Evangelho ele foi trazido então para uma imagem, reduzimos a glória de Deus à nossa glória, reduzimos a grandeza de Deus aos nossos pensamentos e achamos que Deus tem que fazer do jeito que eu quero que Ele faça. Achamos que Deus ele tem que caminhar do jeito que eu quero que Ele caminhe. Vocês serão meus amigos se vocês obedecerem o que eu digo. Vocês estarão comigo se obedecerem o que eu digo. Esses dias eu tenho a senha do Instagram da minha esposa. Já ficou nervosa, né, meu amor? E eu vi que ela gosta de causar na internet. Quem viu aquele vídeo daquelas feministas que entraram dentro de uma igreja, tiraram a roupa e começaram a gritar, meu corpo, minhas regras, eu sou livre? Vocês viram esse vídeo, sim ou não? E eu não discuto internet, porque eu acho que ninguém vai ver primeiro, né, por causa disso. Mas eu gosto da minha esposa que ela se posiciona assim, né? E ela se posicionou no vídeo. E ela comentou alguma coisa sobre não tem como. E isso aqui você precisa entender essa parada. Não existe feminismo e evangelho. Se você é feminista, mas é contra, você é feminista e se diz evangélico, isso não existe. Porque são duas coisas totalmente diferentes. É a mesma coisa de você querer ser a Brenda, que diz que é palmeirense e corintiana. Não tem como. O mal não compactua com o bem. Entendeu? Então, se você se diz palmeirense, você está do lado bom. Agora, se você fala, sou palmeirense e corintiano, não tem nexo. Vocês estão entendendo? Não tem coerência no que você está dizendo. Dizer que é feminista, dizer que segue alguns movimentos e dizer-se cristão ao mesmo tempo, não tem nexo. E a Bruna foi e deu essa explicação para a menina lá nas redes sociais. Aí começou uma conversa, já viu conversa? Né? Aí o pessoal, e vai. Ah, porque não existe isso. Aí a menina deu uma grande resposta. Entraram no Instagram da menina e falaram assim, legal, você tem na bio do seu Instagram, seu signo, né? Então já vou deixar claro para os irmãos, não tem como você ser evangélico e ter signo. O signo é o quê? É algo que você acredita numa astrologia que guia a sua vida. E quem guia a sua vida é Jesus Cristo, amém? Ai, como que é? Eu não sei, é canceriano. Ai, não existe isso. Ou você é cristão, ou você acredita em signo. Ou você é Palmeiras, ou você é Corinthians. Entendeu? O bem ou o mal. E aí aquela mulher, ela acreditava em signos, ela acreditava, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter relacionamento antes do casamento, porque eu acredito nisso. E ela falou assim, eu sou evangélica e ponto final, porque eu acredito nisso e é o meu jeito. Me respeitem, por favor. A igreja entrou para esse ambiente de você querer fazer o seu Jesus Cristo. Então o meu Jesus é desse jeito. Não, mas e o seu Jesus? Não tem o meu Jesus, não tem o seu Jesus, tem o Jesus da Bíblia, amém? E então não tem como você deturpar essas informações, não tem como você pegar o que está escrito nas Escrituras e ler isso aqui e dizer, ah não, pera aqui, essa parte eu não concordo, então eu acho que aqui está muito ultrapassado, vamos alterar esse versículo. Nós estávamos em Belo Horizonte, na igreja de Casa do Pai lá, e nós fomos visitar uma igreja, e saindo dessa igreja estava tendo um movimento na porta dessa igreja. E nesse movimento eles estavam falando assim, ó, nós encontramos o verdadeiro manuscrito da Bíblia, e esse verdadeiro manuscrito da Bíblia não existe alguns versículos. Quais são os versículos que eles estavam dizendo que não existiam? O versículo a qual o apóstolo Paulo dizia que a mulher não deveria falar na igreja por uma questão de reverência no momento do culto. Não existe o versículo sobre o homossexualismo, não existe esse versículo. Isso aí foi acrescentado depois. E eles começaram a trazer um monte de coisa, porque eles estavam querendo alterar as escrituras. E aí, nesse momento, o Menotti estava querendo comer o meu bombom e o do Lê, então o Menotti estava bravo com a gente não quis dar para ele, mas o Rodrigo e o Rafinha estavam lá batendo boca com os caras. E eu cheguei e aí o Rodrigo estava bravo. Não, pastor, porque os caras tá... E os caras fazendo uma passeada com trio elétrico, um monte de coisa, e fazendo aquele barulho. E aí quando nós entramos no carro, eles falaram assim, não, porque eles estão usando esse versículo e tal. Sobre a mulher não pode falar na igreja, isso é machismo, né? Estão falando que isso é machismo, que as mulheres não devem falar. E cara, toda vez que toca nesse assunto, é algo, uau! É simples, sabe o que o texto está dizendo? E sabe por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Vamos lá. O apóstolo Paulo, quando ele começa a pregar o evangelho, ele começa a pregar o evangelho aos gentios. Repita comigo, gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então os judeus, eles foram criados em uma linha de pensamento que é a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Os gentios são todos aqueles que não são judeus, logo eles tinham adoração a vários outros deuses.
Só para você entender, na época que o apóstolo Paulo pregava, existia uma deusa chamada deusa Diana. E a deusa Diana, a forma de culto à deusa Diana, era as mulheres rasparem a cabeça e fazerem sexo dentro do templo. Essa era a forma de culto dessas mulheres. Existiam algumas mulheres, principalmente no paganismo, que as mulheres elas eram mais linha de frente, de liderança, do que qualquer outro homem. Então as mulheres dirigiam essas religiões pagãs na época. O apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Quando ele começa a pregar o evangelho, todas essas mulheres começam a se converter. E quando essas mulheres se convertem, elas começam a ir para dentro das igrejas, e elas começam então a querer se levantar e falar, não é assim que funciona o apóstolo Paulo, não é assim que nós cremos. Ele fala, calma, vocês não devem se levantar para falar dentro da igreja, vocês precisam ouvir para depois falar. E sabe o que isso virou? Machismo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? A Bíblia diz que a mulher deve usar o véu quando estiver dentro das igrejas. Por que a mulher precisava usar o véu, pastor? Porque quando elas raspavam a cabeça, elas entravam dentro da igreja. E dentro da igreja o que existe é crente fofoqueiro, sim ou não? Quando entrava uma mulher careca dentro da igreja, sabe o que eles faziam? Olha lá, que foi? Aquela lá, certeza que, raspava a cabeça, Começava uma fofoca dentro da igreja, começava uma intriga dentro da igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Mulher de cabelo e mulher sem cabelo, todo mundo de véu. E aí então, algumas pessoas recortam alguns versículos e aplicam dentro das igrejas, dizendo que você tem que usar o véu, dizendo que quem não usa o véu está em pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Por que as pessoas estão tão distantes disso? Porque a maneira de acessar a glória de Deus é lendo a Bíblia. Sabe o que a gente menos faz? Ler a Bíblia. Sabe o que a gente menos faz? Busca as Escrituras. Então nós somos levados a várias formas de deuses que foram criados na nossa geração. Um Jesus que foi criado ao meu gosto, ao meu jeito, onde eu posso ter relação sexual antes do meu casamento, porque esse é o meu jeito, é o que eu acredito, eu sou feliz e ninguém toca nessa área. Só que existe uma coisa que você precisa entender: o salário do pecado é a morte. E uma hora o boleto vai chegar. E uma hora você vai ter que pagar a conta. Não tem para onde correr. Tudo que você plantar, você vai. Então existem textos que não tem como você modificá-los. Qual foi o Jesus que nós geramos? Qual foi o Jesus que nós montamos ao nosso padrão? Nós simplesmente pegamos e geramos um Jesus do nosso jeito, da nossa maneira. E não tem como você alterar as Escrituras. Jesus, ele precisa ser temido e reconhecido, e não ser explanado conforme o meu querer e o seu querer, conforme o meu gosto e o seu gosto. Essa é a grande questão aqui que o apóstolo Paulo teve com a igreja, quando ele pregou com a igreja de Coríntios, com a igreja de Romanos. Nós precisamos entender isso. Hebreus capítulo 5, verso de número 7 diz assim: o qual nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. A Bíblia aqui está falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele chorou, ele clamou, ele passou por muita dificuldade e ele foi ouvido por Deus, porque o temia. O que vai fazer você ter acesso à resposta de Deus para a tua vida é o temor. Você pode orar sem temor, mas você não pode ser ouvido sem temor. Você pode falar com Deus à vontade, mas você não será ouvido. Existe a diferença entre falar e ser ouvido. Ele foi ouvido porque temia. O que está faltando para o nosso coração, igreja, o que está faltando para o nosso coração, casa do Pai, é temor. É entender que esse ambiente não é uma brincadeira. É entender que a sua vida não é uma brincadeira. Nós prestaremos conta de tudo. Pastor, o que eu faço? Busque a glória dEle. Não rebaixe a glória dEle. Não diminua a glória dEle conforme a tua vontade. Busque a glória dEle, porque um dia você vai estar diante dEle. Não tem como esconder nada do Senhor. Não tem nada que passe despercebido dEle. Um dia todos nós estaremos diante dEle. Ezequiel capítulo 8, verso de número 12. Diz assim: ele me disse, filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometer práticas ainda mais repugnantes. As autoridades de Israel estavam dizendo: Deus não nos vê.
Nós podemos fazer a imagem que nós quisermos, nós podemos fazer o que a gente quer. Deus não nos vê. A igreja no Brasil, ela entrou num escândalo gigantesco, onde pastores eles têm adulterado, pastores têm roubado as igrejas. E eles pensam, Deus não nos vê, Deus não está olhando. As pessoas cada vez mais estão pecando, cada vez mais estão fazendo coisas que são atrocidades, e elas pensam, Deus não está me vendo. Só que eu quero dizer para você, Deus vê todas as coisas. Cada vez mais as pessoas estão saindo de igrejas grandes e vindo para igrejas pequenas, porque em muitos lugares já se perdeu o temor do Senhor. Sabe o que é que vai sustentar uma igreja de pé, gente? Temer a Deus. Sabe o que é que vai sustentar a tua vida de pé? Temer a Deus. Quando você for trabalhar e quando você tiver a oportunidade de mentir ou de roubar dentro da tua empresa, o temor do Senhor é o que vai te livrar. Quando você estiver no Instagram e você que é casado, ou você que é noivo, ou você que namora, estiver no Instagram e aparecer uma mensagem para você de uma outra mulher, o que vai fazer com que o teu casamento permaneça é o temor do Senhor. Então é necessário encontrar a glória dele, porque a tua beleza vai acabar, mulher. A tua beleza vai acabar, homem. E o que vai sustentar o teu casamento é o temor do Senhor. Os teus filhos vão crescer e eles vão se rebelar. É normal, todos eles se rebelam. Vai por mim, eu tenho experiência. Esse aqui já está ficando bravo já, com 9 meses. Mas o que vai sustentar uma casa, o que vai sustentar uma família de pé é o temor do Senhor. O que vai sustentar uma igreja, o que vai sustentar uma liderança é o temor do Senhor. Líderes dessa casa, tenham temor. Ministério de louvor dessa casa, tenham temor. Está comendo o altar. É o temor. Porque Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas. O povo dizia, Deus não me vê. Hebreus capítulo 4, verso número 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós vamos prestar conta de todas as coisas. Quer você queira ou não, quer você tenha moldado um Jesus da sua aparência ou não, existe uma Bíblia, e a Bíblia está aqui. E você vai prestar contas de não ter aprendido sobre ela, de não ter estudado sobre ela. Você vai prestar contas das coisas que está escrito aqui. Não vai por frase de Instagram, não vai por frase de impacto de Instagram. Existe uma Bíblia e ela é real. E você precisa se aprofundar nisso. Porque se o temor do Senhor não encher o teu coração nessa noite, não adianta. Você vai querer viver só por promessa. Mas a promessa pode ser que nunca chegue. Alguns morreram e não viram a promessa, mas permaneceram porque viram a glória. Não rebaixe Deus, não traga Ele para a sua imagem, não traga Ele para a sua régua. Deus é muito maior. Salmo 139, verso de número 1 ao verso de número 4. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo de você falar alguma coisa, Ele já sabe. Não tem como se esconder do Senhor. Lucas capítulo 12, verso de número 2 ao verso de número 5. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Repita comigo, temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Deus precisa ser temido. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer a tua glória, reconhecer a tua grandeza. Se você fez uma aliança com o Senhor, cumpra a aliança que você fez com Deus. Não seja emocionado quando a promessa chegar. Existem pessoas que fizeram promessas para Deus. Quando o Senhor me der uma namorada, quando o Senhor me der um carro, quando o Senhor me der uma casa, quando o Senhor me der um trabalho perfeito, eu sempre servirei ao Senhor. Só que infelizmente muitos abandonam, porque estão focados na promessa e não na glória. É a glória que vai fazer você ficar dentro da casa do Senhor. É a glória que vai te levar para uma promessa muito maior, que é o céu. Estejam convictos na glória, busquem a glória. Moisés está dizendo que o povo veja a glória de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. O Ministério de Louvor pode subir aqui.
Quando Moisés ele chama o povo para ver a glória, o povo fala assim: Moisés, fala você com Deus. Nós não queremos falar com Deus, nós estamos com medo. A minha oração nessa noite é para que depois dessa mensagem, a maioria dessa igreja seja batizada com o Espírito Santo de Deus, para que vocês vejam a glória dele. Quando você for batizado com o Espírito Santo de Deus, você não vai dar desculpas mais, dizendo: eu não consigo, eu não posso ir, eu tenho dificuldade disso, sabe, pastor? São desculpas, porque quem conhece a glória de Deus, sai lá da Argentina de carro e vem ouvindo a voz do Senhor falando: eu preciso cumprir a mensagem que Deus me falou. O pastor saiu lá da Argentina, pegou o carro e veio para Campinas, veio para o Brasil, atravessou tudo. Por quê? Porque ele viu a glória e ele obedeceu. Tem alguém que veio lá da Argentina visitar a gente aqui hoje. Você mora aqui do lado e fala: estou com preguiça. Há uma diferença em quem viu a glória. Há uma diferença em quem acessou o trono da graça. Para aqueles que vivem de desculpas. Para aqueles que moldaram a Deus ao seu costume, ao seu jeito. Essa noite eu não vou fazer um apelo para te convencer de algo. Se a mensagem até aqui não te convenceu, se o Senhor ele não encheu o teu coração de temor e tremor nessa noite, não tem mais nada que eu venha falar aqui agora. Se você não foi tocado por uma mensagem, por uma palavra, se você hoje não entendeu que o temor vai fazer com que você abandone a vida de pecado, ver a glória vai fazer com que você abandone essa vida. Moisés, aos 80 anos, ele voltou e obedeceu o chamado de Deus. O que você precisa hoje é sentir o temor e o tremor de Deus na sua estrutura, sabendo que Ele é grande, que Ele é poderoso e que a glória dele não é conforme a nossa imagem, mas Ele é muito maior do que todas essas coisas. Enquanto o Ministério de Louvor cante essa canção, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir até a frente, você está na casa do Senhor, faça aquilo que o Senhor colocou no teu coração, em nome de Jesus. Tu me